Agradeço de coração a participação de vocês, André, Deluce, representando a banda Cartolas. Eu aqui sou o Ítalo Batistella, nesse primeiro podcast da URGS em relação ao que foi a ocupação nesse primeiro podcast, né? A gente vai conversar sobre a história da banda, sobre a ocupação, sobre a comunicação, como a música está envolvida em tudo isso. E eu queria começar esse primeiro tópico, o primeiro assunto do podcast, sabendo um pouco da história do Cartolas. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Deluce. Quer se apresentar, meu amigo? Eu tenho que me apresentar de novo. Tá. Meu nome é Deluce e antes eu estava dizendo que eu tenho um carinho muito grande pela Fabico, porque eu estudei lá um semestre e tomei trote lá na frente, enfim, participei de todas as chinelagens, como tu mencionou aí. E, enfim... Tomou cachaça lá na Fabico também? Tomei cachaça, cerveja. Quentão, uma festa junina. Então, apreciei as coisas da Fabico. Eu sou o André, piloto de helicóptero, dançarino e médico e compositor da Cartolas. Também um prazer pra gente estar aqui falando. E eu vou falar aqui sobre então, o início da banda. A nossa banda nasceu em Canoas em 2005, ali na Vila Militar, e a gente começou com uma banda de garagem que todos pensavam na vila que a gente era maconheiro, porque a gente era músico, e na época eu não sabia nem o que era maconha, até hoje não sei direito, mas na época realmente não fazia ideia do que fosse. Só um adendo, eu acho que muita gente não sabe direito. Deveriam saber, deveriam se informar melhor, né? E a gente, começou em 2005, ainda com a formação bem extraoficial. A gente fez um show com o pessoal de Canoas, e nesse show eram os Cartolas ainda. E depois entrou Melão, Pedro, que estão na formação até hoje, e o resto da galera. A banda começou a princípio com eu e meu irmão Otávio, que era baixista, que foi o precursor da coisa. Aqui até eu posso contar a história, né? É uma história que eu já contei algumas vezes, mas é uma história legal. Que ele sabia que eu tava querendo aprender a tocar violão, e ele tava no colégio ainda. E naquela época tinham aquelas revistas que eu não sei se tem hoje ainda, revista na banca de cifras. Revistinha, aquelas, né? Eu acho que ainda tem uma versão um pouco diferente, assim. Tem isso. Da nossa época, assim. E ele trouxe, então, ele encontrou uma revistinha sem capa no colégio, dentro de um bebedouro. E colocou essa revista numa árvore para secar. E me trouxe, meio-dia, ele trouxe essa revista para casa, sabendo que eu tava começando a tocar violão. Eu coloquei a revista no varal, cheio de música do Raul Seixas, era uma revista do Raul Seixas especificamente, que é uma coisa que conecta eu e o Deluce muito, porque a gente nessa época de adolescência fã de Raul, né, sabemos as músicas do cara, tudo. E ele trouxe essa revista, eu coloquei no varal, e a revista meio de cabeça pra baixo eu comecei a tocar as músicas do Raul ali. E doido pra aprender a tocar as músicas, comecei os primeiros acordes e já fazer música própria a partir daí, né? Justamente sem saber os acordes direito, mas até hoje não sei muito bem. Mas é isso, né? Vontade de fazer música, compondo. E até que estamos aí hoje, quase, sei lá, mais de 10 anos depois, né? Sim. Estamos aqui produzindo quase um álbum duplo, nós estamos agora numa super produção ainda. Pô, coisa boa, né? Coisa boa. E aproveitando o link, assim, dessa produção, eu questiono como é o vínculo de vocês, assim, com cada lançamento de single, cada lançamento de uma música, como vocês lidam com a divulgação desse trabalho? Isso pode ser respondido também em trabalho solo, que eu sei que tu teve um trabalho solo, né, antes de entrar de fato na Cartolas, né, Deluce? Então pode falar em relação ao que tu já teve nesse teu trabalho. Acho que a Cartolas tem um outro relacionamento de mídia, né, em relação a isso. Como é que vocês trabalham pensando no como divulgar o próximo trabalho? Eu acho que, na verdade, a gente vive um momento de muita transformação, rapidez, e ninguém sabe muito bem, não se tem uma resposta, eu acho, pelo menos que não se tem. Pelo menos durante a produção do meu disco solo, a gente discutia muito com o Edu Santos, que é o diretor lá da Loop Discos, as estratégias e tal, mas nem ele sabia muito bem, e o Edu é um cara muito esperto e conhece muito bem o trabalho.
porque não existe mais aquele caminho das pedras que existia antigamente, né? De se formar público através de gravadora e etc. Hoje a coisa está muito mais pulverizada e a divulgação se faz de uma outra forma, às vezes muito mais orgânica, o que democratiza bastante, mas ao mesmo tempo muitas vezes deixa a gente um pouco sem saber como divulgar, né? Como bolar uma estratégia efetiva para que chegue nas pessoas, enfim, né? Isso tudo em termos de divulgação, né? Assim, sem falar em criação, que isso é uma outra coisa, né? O cara vai criar pensando no público, não tem como. Acho que a única coisa que não funciona é isso. Uma vez a gente até estava discutindo, né? Se tem uma coisa que não dá certo, é o cara ficar tentando agradar as pessoas, né? Tem essa frase, não sei se é da Lady Gaga, que é: o segredo do sucesso eu não sei, mas do fracasso é querer agradar todo mundo. Não sei se é dela, mas é de alguém dessa... É uma boa linha de raciocínio. E nesse caminho já, agora perguntando para o André, que está há mais tempo acompanhando esse tipo de lançamento do Cartolas, né? No primeiro disco, vocês conseguiram um sucesso bem rápido, né? E com uma assessoria bacana de um festival que vocês ganharam, e conseguiram uma divulgação um pouco mais, vamos dizer assim, mais abrangente, proporcionada pela vitória no festival, né? E eu queria saber como vocês conseguiram dar sequência nisso, né? Porque a maioria das bandas que tem esse auxílio inicial não consegue dar uma sequência bacana no trabalho e conseguir se manter em mídia, se manter com um trabalho ainda com um público fiel, mas vocês conseguiram. Então vocês ainda têm, no segundo CD tiveram música tocando em rádio, terceiro CD música tocando em rádio, quarto CD música tocando em rádio, e acredito que quinto também vai seguir, e o público continua participando e acompanhando o trabalho de vocês. Então eu queria ver como tu enxerga isso, assim, como esse auxílio foi positivo e como vocês conseguiram manter isso. Tu falando, tô aqui fazendo o filme na minha cabeça, né? Quando a gente foi lá pro tal concurso, chegando em São Paulo, antes de ganhar o concurso, a gente era a banda mais tocada aqui na Rádio Ipanema. A gente estava tocando já tocava já na Rádio Atlântida. No dia do concurso, a gente era a banda mais pedida daquele dia. A gente recebeu a notícia antes de entrar no camarim do Sonic Youth, por engano. A gente entrou no camarim do Sonic Youth por engano. Eu lembro eu entrando na porta, entrando no camarim, e daí o Melão recebe ligação da Ana, casada hoje com ele, e com a filhinha, minha afilhada, Clara, dizendo que a gente estava tocando ali como a primeira banda mais pedida, né? Ou seja, algo ocorreu ali naquele início, já antes do concurso. Bacana, acho que desconheci essa informação e ficou e creio que tinha, assim, porque tinha o pessoal do ProRS, numa época, um programa, um sitcom na Ubra TV, acredito eu, né? Porque depois acabou indo para RBS, lá para o Canal 36. Daí virou Vida Normal. Vida Normal, que se tornou Vida Normal. Pro RS, depois se tornou Vida Normal. E a gente era trilha de abertura. Cara de Vilão era trilha de abertura. Ainda com a gravação do nosso single. Então a gravação antes do disco, a gravação anterior de Sujeito Boa Praça, de Cara de Vilão, já tava rolando, né? Então, assim, a gente pegou. É interessante tocar nesse ponto, principalmente nós, porque a gente viveu exatamente o antes de Cristo, depois de Cristo, que é o antes da internet e depois da internet. Sim. A gente viveu o ponto exato nisso, porque justamente quando a gente foi lá pro Rio de Janeiro gravar o primeiro disco, a gente foi na Toca do Bandido, estúdio no Rio, lindíssimo estúdio que gravou um monte de gente massa lá. O Rapa gravou muita coisa lá, a Maria Rita gravou coisa lá, teve gente não tão massa que gravou coisa lá também. E na época a gente teve o apoio, a gravadora era a Warner, uma grande gravadora que nos propôs, inclusive inicialmente quando a gente ganhou um concurso, para assinar com essa major. No entanto, o que ocorreu nos falaram isso, depois ocorreu uma troca na presidência lá no México, e que por causa da internet mudou tudo. Então a gente não assinou com a gravadora. A gente teve uma promessa, assim, as promessas vão estourar nacionalmente aqui. A gente não tinha 10 músicas pro disco, a gente foi pro estúdio ainda terminar de compor as músicas pro disco. Coisa que hoje a gente sofre por excesso, hoje a gente tem música demais, não sabe nem o que fazer com tanta música.
Isso também é engraçado, né? Porque, só, desculpa interromper, mas muita gente reclama que depois de um certo tempo baixa a criatividade, né? E no caso tá, talvez o segredo seja se renovar sempre, né? Eu tava falando com uma moça agora no nosso último show, ainda, inclusive sobre essa história da criatividade. Ela disse, eu não sou criativa. A Caiana falando. E eu dizendo, olha só, a criatividade eu acho que é um troço que tu tem tipo uma sementinha que depois tu vai treinando. Eu acredito que a comunicação deve se trabalhar, deve tratar dos processos criativos, que assim, o processo criativo é de fazer até que tu te habitua. E que hoje eu digo, pra mim é muito mais fácil hoje cantar uma melodia ou escrever uma letra do que era há 10 anos atrás, quando eu perdi a minha noiva lá por causa que eu não conseguia terminar 2 músicas que faltavam pro disco. Porque eu só passava em cima da composição, a guria me abandonou. Ainda bem. Ainda bem que eu fui abandonado naquela época lá. Aprendi isso em cada disco. E cada um aprendo de novo. Então, e daí assim, o que ocorreu? Tá falando sobre a divulgação. Primeiro, que inicialmente a gente era uma banda que eu não pensava nunca na música como produto. Eu comecei a pensar na música como produto no no terceiro disco eu comecei a pensar na ideia de produto. Ou seja, graças a Jah, ou sei lá quem, né? Tipo assim, eu não cogitava produto. Não pensava assim. Eu pensava só em expressão. Pensava só de fazer uma música que eu achasse uma música boa e que expressasse. Isso ajuda a gente a fazer o que eu creio ser uma música honesta. E daí ajuda na fidelização. Eu acho que o público gosta de ouvir aquilo que ele crê verdadeiro. E eu posso dizer até hoje que se tem uma coisa que a gente faz é coisa de verdade. A gente não faz... Não é lalaie só, entende? Tem a parte de entretenimento na nossa música, mas tem a parte de expressar a verdade. Bahia sabe o quão chato eu sou com essas coisas de... Sim. Né? De dizer assim, vamos expressar a verdade, vamos falar a nossa verdade, vamos... Isso é que eu acho que faz conexão com as pessoas. Tanto que é isso, não é à toa que hoje a gente vai vendo as pessoas conectadas via coração. E o que ocorreu é que essa história a gente não pensava muito em divulgação, mas teve início da primeira gravadora que empurrou a coisa lá. Mas depois a gente teve que se virar com a história de internet, e que eu acho que até hoje a gente ainda é meio amador. Diferente de bandas que depois fizeram muito sucesso, NX0, Fresno, não sei o quê, que já... Aqueles cabecinha lá, coloridinho, como é que é o nome daquela... Restart, né? Isso, esse negócio, essa banda. E que os caras manjavam a comunicação da internet, e a gente não. A gente, eu fui conhecer o que era internet numa revista Veja quando eu tinha 16 anos, né? Eu via a capa da internet lá e não sabia fazer ideia do que fosse internet. Tu vê então, com 16 anos é covardia, né, cara? Tipo assim, pegar um guri que nasceu hoje na internet e já nasce falando com um iPad lá, né? Tipo... então, assim, agora a gente começou com... O que a gente tem apoio da nossa produtora para fazer divulgação. A história do mercado mudou porque o que ocorreu também? Antes as coisas eram todas centradas num único grande empresa que fazia divulgação, que fazia assessoria de imprensa, que fazia os releases, que fazia não sei o quê. Hoje o que ocorre? A gente fala com alguém que faz assessoria de imprensa em São Paulo, alguém que faz assessoria de imprensa no Rio Grande do Sul, alguém que vai fazer release, a gente acabou, fica tudo fatiado, esses papéis. E inclusive o nosso papel de divulgar, por exemplo, todo show que a gente faz vídeos pessoais divulgando o show. São as maneiras que a gente vai arranjando para ferramentas que vocês escolheram para comunicar isso tudo. Ferramentas para comunicar. Bacana. E como ferramenta, vocês costumam utilizar os contatos com mídias que vocês já têm? Por exemplo, rádios, TVs, ou canais de divulgação propriamente ditos, bem tradicionais? Sim. Geralmente quando a gente vai lançar algo novo... Ou quando a gente tem um show que a gente considera assim que tem que ser mais divulgado. A mídia do Rio Grande do Sul já nos conhece bem. A gente já tem contato com toda a mídia gaúcha. As rádios, tanto no interior como aqui em Porto Alegre ou na zona metropolitana. Então, assim, a gente entra em contato com o pessoal todo,
com o pessoal da TV que nos recebe, né? As TVs sempre nos receberam, assim, a TV e vocês têm um relacionamento, vocês consideram que tem um relacionamento já com eles, assim? Sim, alguns são grandes amigos já, né? Se tornaram amigos. Tem pessoas da mídia que se tornaram amigos nossos. E vou fazer uma pergunta mais indiscreta. Se quiser responder, responde. Se não quiser, tranquilo. Vocês já tiveram alguma proposta indecente no sentido de pagamento de jabá para divulgar? No sentido de vocês... vai ter uma porta mais fechada do que aberta se não tiver um envolvimento financeiro? Sim. Já? Sim. E como é que vocês lidaram com essa situação? A gente estava falando ainda sobre agora, nesse final de semana, sobre isso, assim, que a gente estava falando considerando isso como algo que não é legal. É porque é uma forma de corrupção, né? Porque a mídia, a rádio é uma concessão pública, né? Que tem, em princípio, deveria servir para fomentar e para difundir a cultura e dar espaço. Isso acho que, se não me engano, está na Constituição, está literalmente dito que é necessário dar espaço para a cultura local, né? Então isso é uma coisa que deveria ser assim. E daí tu participar, pagar jabá, pagar dinheiro, alguma coisa assim, é uma forma de corrupção, não deixa de ser. E, sei lá, é difícil, assim como qualquer tipo de corrupção, né? Só se sabe quando se tá lá na hora, assim, porque muita gente é contra a corrupção, mas quando na hora de fazer, muda tudo, né? Mas uma coisa que é certa é isso aí, e agora essa moralização geral as pessoas estão pensando, né? Refletindo que, poxa, mas então quer dizer que passar o sinal vermelho também é corrupção? Também é corrupção, né? Talvez se tu tivesse lá na presidência, tu desviaria 1 milhão. Então, não adianta ser contra o jabá e pagar o jabá também, né? E, claro, tem essas outras coisas alternativas que eu penso que até parecem mais honestas, que ocorrem essas promoções, assim, a banda compra um brinde e faz uma guitarra assinada, não sei o quê, e divulga, promoção. Se você fala a música 3 vezes certa, o nome da não sei o que lá, daí tu ganha o prêmio. Aí eu acho um pouco mais honesto que é uma troca direta, quer dizer, é indireta, porque passa pelo meio de comunicação, mas é algo que o público eventualmente tem como um retorno. O que eu quero dizer, daí funciona mais como uma espécie de publicidade direta, como uma propaganda da banda. A banda paga pela essa propaganda. Agora tu chegar e pagar pro radialista tantos R$1.000, ou dar uma motinho, ou dar não sei o que, como a gente sabe que acontece a full, a gente conversou esse fim de semana, por coincidência, a gente conversou sobre isso e considera isso como desonesto, e acho que não é... Embora existe proposta, existe esse dado, tem. As gravadoras faziam isso. Hoje eu acho que não fazem mais, né? Hoje são outras contrapropostas que se fazem, mas era isso, o papel entre as coisas que as majors faziam era pagar a rádio para tocar, né? Sim, é como se fosse uma troca de favores, né? A gente, no caso, vocês, músicos, pagam pra gente mídia, e a gente dá o suporte e a credibilidade de que vocês são bons. Seria essa troca de favores corrompida, né? Se tem um equivalente muito claro aqui, que são das empresas pagando a propina pro governo federal, pro governo estadual, pro governo municipal, para entrar nas licitações de forma desonesta, né? Então, assim, o que ele faz? A gente tira R$10.000, dá pro radialista tal e toca na rádio, e disso a gente fica à frente de todas as outras bandas que estão tentando mercado, né? Isso. Digo que hoje é mais claro isso pra gente, assim, muito mais claro, e que a gente não tem como postura clara que não vai seguir isso, né? Só uma curiosidade em relação a isso, tá? Eu fiz uma leve pesquisa quanto à legislação, e sim, é contra a lei, tá? É contra a lei. Tem uma legislação que proíbe esse tipo de prática em rádios que são concessão pública, né, no caso, né? Agora, seguindo nessa lógica, assim, de corrupção e de tudo que a gente está vivendo no país nesse momento, em 2017, agora que a gente está em julho de 2017, né, para quem puder acessar o podcast depois, vai saber que a gente está nesse momento da social histórico. A Constituição que vige ainda é de 88 hoje. Exatamente. Tá, nós tivemos um episódio bem peculiar na história, que foi o final do ano passado, a criação da PEC 55, se não me engano, o número não vou
falar corretamente, não me lembro, não me recordo com certeza, tá? Mas que causou um rebuliço no Brasil inteiro, que causou muitas ocupações em escolas e universidades, e que vocês tiveram participação ativa culturalmente, né? Vocês fizeram um show, alguns shows, né? Mas o show que eu quero falar é em relação ao da Fabico, e eu queria que vocês se posicionassem ou falassem um pouco sobre esse momento social, assim, que vocês estão vivendo como banda, né, que vocês acabaram de falar em relação a Jabá, comunicação, e como vocês veem o estilo musical sendo influenciado ou as letras sendo influenciadas pelo momento social. Não, eu só ia dizer que eu lembro que no ano passado a gente fez vários shows, né, de ocupação, e que tinham essa pretensão de servirem de alguma forma para fomentar a discussão a respeito dessa efervescência política que estava acontecendo. E era engraçado, ainda é um pouco hoje, mas o ano passado eu acho que o cardápio era um pouco mais diversificado. Assim, semanalmente ou quinzenalmente mudava e aparecia um novo escândalo. E daí eu lembro que nessa da Fabico a gente pensou, eu ainda falei pro André, digo, mas qual é o escândalo dessa vez, né? Porque a gente era tanta coisa, porque daí tu já via, eu digo, se for botar faixa de tudo não vai caber, porque era muita coisa acontecendo. E aí, mas o principal realmente era a PEC dos gastos, e a gente se posicionou sempre contra isso, porque eu acho que assim, sem querer ser dono da verdade, mas quem estuda um pouco de história sabe que o Brasil tem um histórico que vem aí desde a colonização, de uma elite que continua basicamente a mesma no poder, e não se consegue mudar isso de forma alguma. Se dá uma engambelada, o Brasil se torna independente, se mantém a mesma elite. O Brasil se torna república, se mantém a mesma elite. Ditadura militar, mesma elite. Sai a ditadura militar, continua a mesma elite, né? A Constituição de 88 garantiu mais direitos, mas não mudou o cenário político, em que os mesmos coronéis, os mesmos fazendeiros, latifundiários e toda essa elite continua dando as cartas no Brasil. Hoje tem as igrejas, tem o narcotráfico, a bancada da bala, a bancada como é que se chama, da agricultura, a bancada ruralista, e esses caras, eles elegem a elite que está lá e defendem os interesses deles. E essa PEC veio nesse sentido, né, a agenda desse governo que entrou depois do impeachment, que aí se discute se é golpe ou não. Para mim foi golpe, e a história vai nos dizer depois se foi mesmo ou não. Para mim está muito claro. Veio porque me parecia que, apesar de existir uma corrupção endêmica no Brasil, e com o governo que estava não era diferente, mas tinha uma movimentação no sentido de virar um pouco isso, né? A igualdade estava crescendo, tinha pessoas que estavam ascendendo na pirâmide, a educação estava ficando um pouco mais democratizada, né? Os bens de consumo. Eu lembro que muita gente da elite mais nojenta dizia que não gostava mais de andar de avião, porque como é que o nível baixou, né? Agora eu vou andar, do meu lado tem um pobre, como assim? Né? Não pode. Agora nem primeira classe tem mais no avião. Então tinha essa coisa, e essa galera se indignou muito e deu um jeito de virar a mesa, com o apoio da grande mídia, que, diga-se de passagem, são concessões dadas na época da ditadura. Todos os grandes grupos de mídia do Brasil, né, vêm da época da ditadura, as concessões. E deu no que deu. Agora estamos aqui reclamando do que aconteceu, né? Então, eu diria já que fazer um contraponto da história da reclamando do que aconteceu, que eu tô faceiro com o que aconteceu, que foi acredito que isso é graças ao governo de esquerda que entrou no poder, que para mim foi o que possibilitou a autorização da investigação de corrupção no governo federal, coisa que não se tinha. Então, assim, corrupção a gente sempre teve, todo mundo sabe, minha avó sabe, minha avó não sabe ler, sabe que sempre teve corrupção no Brasil, a gente sabe.
só que nunca tinha sido investigados. As pessoas não eram pegas, não era visto. Qualquer empresário sabe das questões das licitações, qualquer um sabe do jabá que existe para licitação em município. Sabem do jabá que existe em licitação de governo estadual, creio eu, né? Então, o aspecto de estarem conseguindo investigar me torna... eu que sou investigador na minha outra atividade, investigador da cabeça, mas investigador do que há de conflito dentro da gente, mas então a gente tem um problema brasileiro, que é a maneira como a gente lida com as regras. E é bom pra gente que a gente tá se conhecendo como brasileiros. No Facebook a gente tá se reconhecendo como bárbaros, às vezes, dependendo de como a gente se posiciona e se manifesta, mas é bom que isso ocorra, é bom que a gente esteja conseguindo ter esse contato maior com que a nossa verdade, que é uma verdade de corrupção, uma verdade de crime. A gente está se tornando craques no crime organizado no país. Eu tenho a minha teoria que o Eduardo Cunha foi fazer um estágio na coisa, ele não foi. É uma missão. Esses caras estão... Ike Batista é missão, tudo tão em missão. Qual que é a missão? Missão de fazer network com o crime organizado. Isso é assim, como é que faz, né? Faz a inserção, coloca os melhores, né? Eduardo Cunha, o Ike Batista, não sei quem, ela coloca os melhores dentro da prisão pra fazer contatinho, pra trocar o WhatsApp vai que encontre um Fernandinho Beiramar lá, faz o contatinho, já pega o WhatsApp deles, fazem um grupo no WhatsApp do crime mais que organizado, né? Agora a coisa vai tomando corpo mesmo. E interessante vir sobre o crime organizado, uma coisa na semana passada, que era os caras lá trabalhando com carteira de trabalho. O troço tá organizado mesmo, cara. Mas, cara, sensacional esse paralelo que tu fez aí entre o político e o Brasil se descobrindo como um indivíduo, assim, né? O cara vai, por exemplo, faz terapia para se descobrir e às vezes se depara com facetas, né, com pedaços de si mesmo e fica assim perplexo, como diria. Fica perplexo. E o Brasil tá ficando perplexo com o que ele é também. É como se o Brasil tivesse numa sessão de terapia, mais ou menos assim, dizendo, olha só como eu sou um merda, né? Isso. Estamos reclamando da gente mesmo. A gente tá reclamando de como a gente é como brasileiro, de quem é que a gente escolhe pra estar lá. Que bom que as coisas estão ocorrendo como estão. É legal outra coisa, porque a gente está começando... Eu creio que o povo nunca foi tão politizado. Eu não sei se é porque eu tô mais velho e mais politizado, mas assim... Mas as pessoas estão mais próximas dos termos jurídicos. Nunca se falou tanto de política, né? Eu acho que é um início. Digamos que a gente tá engatinhando, mas já tá melhor do que antes. Muita gente fala merda, a gente vê e tal. Mas estão falando, né, cara? O assunto, a briga já é por política, não é por futebol. O que já é um primeiro passo. Talvez na próxima geração... se possibilite um interesse maior por política e aí as discussões subam de nível, né? E os aspectos jurídicos também, né? Tem os aspectos jurídicos também. As pessoas já sabem o que é o Congresso, eu acho, né? Já sabem o que faz um deputado. Antigamente não se sabia isso, não é? O povo mesmo não sabia o que fazia um deputado. E esse momento, essa efervescência que nem vocês mesmos disseram, influencia de alguma forma na composição, na música, na criação? É o que eu mais digo agora, que eu tô dizendo assim, ó, olha só, eu tô me sentindo duplamente estimulado com esse momento, porque o que ocorre? Por eu ser terapeuta também, no momento de crise, as pessoas ficam mais chateadas, mais tristes, estão mais fodidas em si e procuram ajuda. Então, assim, na pior merda do país é a hora que o meu consultório enche. Infelizmente, claro. Mas tu vê, né? Tem uma espécie de... né? Tem um lado que é estimulado por isso. E o que eu digo... A outra coisa que eu acho que pra quem cria... Antes estava mais difícil de ter o que falar, de ter com quem brigar. E agora a gente tem um monte de gente pra brigar. A gente tem... Tá fácil encontrar alvo. Tá fácil encontrar o que falar. Entende, gente? Tá fácil de ver, assim, onde é que dá pra falar, onde é que não tá. Tanto que as nossas letras novas, eu costumo dizer, fala sobre relacionamento, todos os dias falam sobre relacionamento. Ultimamente, bom, a gente tá falando de tudo que é coisa, tanto que o nosso trabalho novo agora, vocês vão ver, tem de tudo. No nosso quarto disco já tem algumas coisas disso.
Já tem uma música, a Bar do Zé, é uma música que uma como chama quando tem uma palavra que lembra a outra, uma expressão que lembra a outra? Que Bar do Zé é uma brincadeira com o Brasil também. E que é assim, de que a gente fica aqui, aleluia, beça, que a gente, né, fica na coisa da esperança, na coisa do rezo pra lá, rezo pra cá, mas não faço nada. Nas pessoas que sobrevivem vendendo sacolé, enquanto outras só estão na mamata. Pensando na coisa das elites, né? Fala, a elite é sempre a mesma elite que tá lá. Qual outra elite que tem, que não aquela que tá lá, né? Essa elite econômica, os poderosos. Existe, por exemplo, a elite intelectual, que não necessariamente é a mesma elite econômica. A elite intelectual tá dentro das universidades, que são os caras que dão alguma opinião, que conseguem os reitores, as pessoas quem dera que pudesse sair, essas opiniões pudessem aparecer. Mas a elite intelectual, né, que fica por baixo do... Né? É sempre um segundo plano, né? No regime democrático se espera que as maiorias e as minorias consigam trabalhar juntas, né, uma solução. Não só a elite, né? O governo da elite é uma aristocracia, né? Não é o que a gente espera, né? Mas aqui existe um resquício assim, de Casa Grande muito forte. No nosso quarto disco, quem não tem nada só se fode, quem ganha perde, só que não, né? Quem ganha só ganha, quem ganha, quem perde só se senta no patê, né? Mas a gente tomara que reverta. E agora voltando um pouquinho à ocupação, de fato, como foi o relacionamento de vocês com o dia, com o momento, com a Fabico em si? Vocês foram bem recebidos, a organização estava bacana, vocês se sentiram parte daquele movimento de que estavam lutando por ser ouvidos, né? Por ser parte do povo brasileiro contrário àquela PEC? A gente já, naquela ocupação, a gente já vinha talvez na 10ª ocupação que a gente estava fazendo. Acho que foram 12 shows, se não me engano. Eu fiquei impressionado numa de um colégio, assim, que sentou uns adolescentes, uns 15, 20 adolescentes no chão. E a gente teve umas conversas, eu pensei, esses são os melhores shows da nossa vida. São os melhores agora que a gente tá fazendo, que eram os da ocupação. Gente, não ganhavam um tostão e eram os melhores shows, né? O da Fabico, especificamente, foi o mais organizado. Foi o que mais tinha gente, foi legal o lugar onde a gente fez, super ali improvisado e tal, mas assim, um monte de gente, tava bastante cheio, a gente tava com o pessoal da Dingo junto, então foi muito legal e digamos assim que foi a mais contundente de todas, foi a da Fabico, mas também puderam, né? Fabico, né? Pô, como é que... Se não ia ser vocês que iam ajudar a comunicar o troço, quem é que ia ser, né, cara? Bem conhecida por sempre se envolver, né? E foi legal, assim, é legal fazer parte disso, né? É legal poder estar com o microfone nessa hora. Vocês se sentiram parte, então. Isso que é o mais importante do movimento. A gente já tinha assumido essa ideia, a gente já tinha pegado pra gente também pra participar já. É isso antes, a gente tenta... Talvez a gente foi a banda que mais tocou em ocupação. Não sei, a gente tocou em escolas, nas universidades, na Lanceiros Negros e... muitos. Olha, só na URGS foram umas 4, na ocupação do Lanceiro Negros, que foi demais também, um show que a gente fez. Verdade. A gente fez um show meio com 2 violões e a gente fazendo cantoria, foi muito massa. Os Lanceiros Negros, porque agora, né, tiraram lá a história. Mas é isso, a gente fez muitas ocupações e... Claro que chegou uma hora, sabe, que eu me perguntava o que as pessoas estavam querendo, né? Mas eu vejo que o que queriam também, porque a juventude quer reconhecimento de alguma maneira. Todo mundo quer reconhecimento, mas o jovem, através de essa postura contra, a postura rebelde, ajuda a ter reconhecimento, assim. E era interessante como a gente via eles organizados, assim, as pessoas juntando saco de arroz, saco de feijão, na ocupação que foi muito maneira, que foi lá no campus Vale. O Campus Vale? A gente fez lá, que tocou uma escada lá. Foi lá na Faculdade de Letras. Esse foi da Faculdade de Letras. Porque teve uma que eu gostei muito também, que foi no colégio, naquele colégio da Ipiranga, me esqueci o nome agora, Ipiranga, esquina com a...
Eu não me lembro o nome do colégio, mas eu lembro Protásio? O Protásio, acho que é o Protásio. É na Ipiranga, né? A entrada tem uma... Próximo a ZH ali, Isso, o prédio da ali Zero Hora. mesmo. Acho que é o Protásio, se não me engano. Não ali tenho eles certeza estavam também. muito bem organizados também. E eu achava mais legal porque eles eram muito mais jovens e estavam ali. Eu pensei, puxa, mas esses aqui são os rebeldes que estão aqui, né? Eles não estão fumando maconha lá na esquina, enchendo a cara, né? Eu enchi a cara, por exemplo, agora. E os caras estavam ali fazendo política, cara. Eu digo, poxa, mas aqui eles estão aprendendo muito mais do que dentro de uma sala de aula. Sim, sempre a ocupação ocorreu com muito envolvimento, com muitos debates programados, com muitas ações além do estar ali, né? Que tiveram muitas programações culturais de debate políticos e sociais, assim. E eles tinham controle total, assim, talvez melhor do que a administração da escola, porque a gente chegava, tinha que dar a identidade, isso tinha lá um aluno que estava lá, recebia a identidade, olhava, vê se tu estava lá, não tinha nada, tal, tá, pode passar, pode, entrava, não podia entrar com bebida alcoólica, né? No colégio, às vezes tu entra, se tu quiser. Então, e tudo muito organizado, os caras estavam ali, estavam cuidando, e uma garotada, tudo ali, né? Cara, aprendendo da melhor forma possível, né? E inesquecível, e ensinando. Inesquecível o olhar da gurizada. Diferente de qualquer show, assim, porque a gente quando faz um show na noite, né? Entretenimento e tal, tem outras ideias, mas o olhar das pessoas, da gurizada, inesquecível mesmo, como eles olhavam com atenção, esperando que a gente dissesse algo que fizesse sentido, parecia que eles estavam numa sede por ouvir também. Então teve um show, isso foi muito memorável, que a cada música, terminava a música, eu falava e conversava algumas coisas com eles, e eles olhando daquele jeito, daqui a pouco eles começaram a fazer um sinal com as mãos, assim, e eu disse, mas o que vocês estão fazendo? O que é isso? E eles disseram, isso é nosso aplauso, mas é nosso aplauso para que tu possa seguir falando e a gente se escute. Então era um aplauso que, em vez de fazer barulho, fazia um aceno com a mão, que queria dizer, estamos te aplaudindo, siga falando. E demais, isso demais, eu me arrepio, cara. Foi muito foda aquele período, muito mesmo, era incrível o olhar das pessoas naqueles shows especificamente. Era um outro olhar, outra coisa. Eles estavam ali pra outra coisa, não estavam ali pra se divertir com música. Estavam ali pra outra coisa. Eles estavam ali pra ouvir uma comunicação diferente, estavam ali pra sacar uma comunicação, queriam, nem sei dizer, cara, foda. Muito legal. Que bacana, agradeço mais uma vez toda essa troca, toda essa experiência que vocês estão passando adiante, né? Estão trazendo agora, comunicando pra gente, informando. Infelizmente o tempo cessou, mas foi muito bacana ouvir a experiência e todo esse calor que vocês tiveram e todo esse relacionamento que vocês criaram com os eventos, com as ocupações. Acho que é incrível ver que artistas que são considerados ícones, né, referências, seja de opinião ou culturalmente, de ideias ou de expressões, se aproximem desses movimentos, né? Eu acho que é extremamente importante isso e vocês fazerem parte disso foi fundamental para fortalecer. Vai, agora enquanto o André falava aqui e tu falando também, eu fiquei pensando, puxa, isso aí daria um documentário, né? Todo esse período, não sei se tem material lá, se eles filmaram ou não, porque daí tem que ter material de vídeo também, né? Mas, puxa, tem tantas histórias, né? Sim, a ideia desse podcast é fazer parte de um registro, né? Desse registro, porque esse momento, historicamente, algum dia vai ser lembrado. Com certeza. Então, com certeza. É essa a ideia, a gente fazer parte dessa memória. Então, agradeço de coração os dois a gente que agradece. Cartolas, que é fantástico poder ter essa troca e esse envolvimento com quem realmente fez parte do movimento. Sim. E a gente agradece mesmo, Ítalo, a gente agradece para a universidade, na verdade. A gente está aqui provavelmente graças à iniciativa de alunos, iniciativa de vocês, mas também do apoio que ainda há para as universidades, que tomara que esses filhos das putas não retirem mais, né, da questão da cultura, que são a filha da putice mesmo. E daí é que a gente tem que dar um freio. Isso sim, tem que dar um freio para
para retirada de verba de cultura, para retirada de verba de educação, e porque as universidades são as rádios em geral que são as que mais nos recebem para dar opinião, são as que mais recebem pra gente realmente conversar. Nunca nos cobraram um jabá, nunca, né? Nunca alguém numa rádio universitária nos cobrou um jabá. E assim, a gente na verdade se sente lisonjeado de fazer parte, tanto lá como fazer parte aqui, poder dizer, né? Que a gente é cidadão como qualquer outro, né? Mas estamos aqui tendo o direito de estar com o microfone para dizer alguma coisa. Isso aí. Legal. Muito obrigado, então. Valeu, pessoal. Obrigado, então. E vou pedir agora para quem estiver nos ouvindo, baixar aí gratuitamente. Eles não me deram jabá, tá? Para fazer essa propaganda. Mas tem para baixar gratuitamente os discos da banda no site oficial deles. Então tem o linkzinho aqui embaixo do link onde vocês estão nos ouvindo, tá? É só acessar o link do site deles e baixar as músicas, e daqui a pouquinho tá saindo disco novo, estamos ansiosos para ouvir. E só completando também, tem nas plataformas de streaming, no Spotify, no Deezer, no YouTube. Quem não gosta muito de baixar arquivo, pode ir lá e pegar streaming, que funciona muito bem. Lembrando, nós somos os Cartolas, é uma banda que fala sobre relacionamentos e agora fala sobre essas filhas da putice que estão ocorrendo aí. Filha da putices. Certo? www.cartolas.com.br. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Derrete minha orelha de tanto te ouvir.